Olá, bem-vindo de volta ao nosso curso de Direito Aplicado. Neste capítulo 3, vamos aprender um pouco sobre Introdução ao Direito do Consumidor. Como sempre, vamos retomar aqui um pouco a parte histórica. A história do direito do consumidor vem lá da época do Egito Antigo, onde havia a tradição de pinturas artísticas e religiosas, e nesse sentido os produtores de tinta começaram a criar uma concorrência. E aí os resolveram criar algumas regras para que essas tintas tivessem um mínimo de qualidade para poder ser vendida para as pessoas que a usufruíssem. Na sequência, a gente teve o Código de Hammurabi, onde defendiam os compradores de bens e serviços. Vou dar dois exemplos aqui. O artigo 229 do Código de Hammurabi dizia o seguinte: se um pedreiro edificou uma casa para um homem, mas não a fortificou, e a casa caiu e matou seu dono, este pedreiro será morto. Outro exemplo é o artigo 233 do Código de Hammurabi, que dizia: se um pedreiro construiu uma casa para um homem e não executou o trabalho adequadamente, e o muro ruiu, esse pedreiro fortificará o muro às suas custas. Surgiu aí já, então, um pouco da relação de consumo e do direito protegendo ao consumidor. A gente tem também a experiência norte-americana, que em 1872 teve a edição da Sherman Antitrust, também conhecida como Lei Sherman, que tinha como objetivo reprimir fraudes praticadas no comércio e proibia também práticas desleais, como por exemplo o monopólio, onde forçava-se um preço mais alto. Outro exemplo da experiência norte-americana foi em 1991, em Nova York, criou-se o New Yorker Consumer League, que foi o primeiro órgão de defesa do consumidor existente. E anos depois, tornou-se o National Consumer League, a Liga Nacional dos Consumidores. Isso em 1891. E ele incentivava a compra de produtos fabricados por empresas que respeitavam os direitos humanos. Começava ali a se falar em direitos humanos já. Em 1914, a criação do Federal Trade Commission. E em 1936, a União dos Consumidores, Consumer Union, o maior órgão de proteção do consumidor hoje no mundo. Aí, em 15 de março de 1962, o presidente John Kennedy foi ao Congresso e disse a seguinte mensagem: consumidores somos todos nós. E nessa, ele listou uma série de direitos fundamentais dos consumidores, tais como direito à saúde e à segurança, direito à informação, direito à escolha e o direito de ser ouvido. Isso tornou dia 15 de março o Dia Mundial do Consumidor, inclusive aqui no Brasil. Temos que dar aqui, em relação ao direito do consumidor, nos Estados Unidos, um destaque especial ao advogado Ralph Nader, que foi o responsável pelo primeiro recall de veículos em todo o mundo. Ele defendeu um caso que foi conhecido como caso Ralph Nader, que após uma família ter sido vítima de um acidente e ter perdido seu filho, ele ajuizou uma ação contra o fabricante de automóvel. Essa é a foto do acidente, onde o filho acabou sendo uma vítima desse acidente, e isso obrigou esse produtor de veículo aqui a fazer um recall do carro e fazer as modificações que haviam gerado aquele acidente. Ato contínuo, em 1985, na 66ª sessão plenária da ONU, determinou-se a Resolução 39, princípio da vulnerabilidade do consumidor. Nós vamos ver isso um pouco mais profundamente lá na frente, mas ele mostra que o consumidor, assim como a gente viu no direito do trabalho, que o trabalhador é o lado mais fraco, o consumidor também é o lado mais fraco. E nessa resolução reconhece o consumidor como a parte mais fraca nessa relação de consumo, tornando-o merecedor de proteção jurídica específica, determinando uma legislação específica. No nosso Código de Defesa do Consumidor existe essa proteção, que nós vamos ver logo adiante. Antes da Constituição de 88, no Brasil, que trouxe, eu não sei se vocês se lembram, a questão da dignidade da pessoa humana, que é um dos princípios fundamentais do direito do consumidor, a gente já tinha o Decreto-Lei 869, que dava ali algumas punições para os crimes contra a economia popular, tá? E outro exemplo é a Lei de Usura, que proibia, por exemplo, o empréstimo a juros exorbitantes
e atribuiu características de inauguração ao direito consumerista no Brasil. Também antes de 88, a Lei Delegada 4 de 1962, a intervenção estatal no domínio econômico para que fosse assegurada a livre distribuição de produtos de primeira necessidade à população como um todo. Aí a gente vai ao contrário daquilo que havíamos dito sobre o liberalismo, é a intervenção do Estado no consumo. Ato contínuo, 4.137, legislação de 1962, a Lei de Repressão do Poder Econômico, que derivou dali muitas conquistas aos consumidores, dentre as quais podemos citar atuante o Conselho do CAD, Conselho de Administração de Defesa Econômica, que sempre está analisando a possibilidade de quebrar ou não grandes monopólios que dominam o preço de mercado. Em 1985, a Lei 7.347, que é a Lei de Ação Civil Pública, proteção e interesses difusos da sociedade. Essa lei ela é um pouco genérica, mas muito usada para as grandes entidades discutirem alguma alteração na legislação ou discutir algum consumo impróprio, algum produto que está impróprio no mercado. Era sempre utilizado a ação de civil pública. No mesmo ano, também criou-se o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor. Constituição de 1988. No preâmbulo da Constituição nós temos: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos na Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais, individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundados na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil, que tem, o que a gente já vem repetindo, os princípios fundamentais, entre eles, no seu artigo 1º, a soberania do Estado, segundo, a cidadania, e em terceiro, e importante para esse capítulo, a dignidade da pessoa humana, que trouxe à Constituição uma série de novos direitos, os valores sociais do trabalho, da vida e da livre iniciativa, e o pluralismo político. Esses são os principais princípios fundamentais da nossa Constituição. Quando a gente fala em soberania, é muito simples. A gente pensar no Brasil como um Estado soberano, ele garante todos os seus direitos sem intervenção de qualquer outro Estado ou de qualquer outro país. Isso é uma garantia que todo país democrático tem que ter. Não haver a intervenção de nenhum outro Estado, e isso gera a soberania. E não podemos afirmar que não existe Estado sem soberania. Esse é um ponto principal do nosso Estado brasileiro. A cidadania, que é a capacidade que você, pessoa, tem de exercer direitos políticos, direitos e deveres civis e políticos e sociais. Você tem o direito a voto, tudo isso está relacionado à sua cidadania. Os direitos e deveres estão interligados sempre. O direito de ir e vir está ligado com o seu direito a voto, e assim como você tem direitos, você também tem obrigações. Esse ponto e a dignidade da pessoa humana que é importante para o nosso capítulo. O princípio diz muito claramente que é um valor moral e espiritual inerente às pessoas. Ou seja, todo ser humano é dotado desse preceito. E tal constitui o princípio máximo do Estado Democrático de Direito. Desse conceito surge, por exemplo, o dano moral. Quando a gente fala em dano moral, ele vem subtraído da dignidade da pessoa humana. E em quarto, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, garantindo os direitos do trabalho e da livre iniciativa. E o pluralismo político, que é você ter uma política com múltiplos partidos, com múltiplas ideologias, discute-se socialismo, capitalismo e assim por diante, e graças ao esse inciso 5º do artigo 1º da Constituição Federal Brasileira. Encerramos aqui o primeiro vídeo da nossa aula de introdução do direito do consumidor. Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de introdução ao direito do consumidor. Nesse segundo vídeo, vamos falar agora dos direitos e deveres individuais e coletivos. Isso está previsto, dando continuidade na nossa Constituição, no artigo 5º, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo seus brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos seguintes termos. Aí eu vou sugerir a todos que leiam sempre a Constituição. Aqui a gente tem todos os itens, todos os incisos, como por exemplo, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer de alguma coisa senão em virtude de lei. Você não é obrigado a fazer nada que está previsto, que não esteja previsto numa lei, nem obrigado a não fazer. Ou seja, isso é um direito constitucional. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É assegurado a todos acesso à informação, resguardando o sigilo da fonte. É livre a locomoção no território nacional. Todos podem se reunir pacificamente, livre reunião. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, liberdade de associação. A criação de associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por uma decisão judicial. E tem muitos outros, como o direito à propriedade, que a gente viu na aula 1. Todos os direitos com relação ao iminente perigo público. A autoridade competente poderá usar propriedade particular, que são as exceções da garantia da propriedade. Fala-se também de direitos autorais, isso previsto na Constituição em seu artigo 5º. E voltando sempre, o artigo 5º vai falar aqui, e mais importante para esse capítulo, no seu inciso 32, o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor, previsto também na Constituição brasileira. A gente tem alguns outros capítulos que eu acho importante todos darem uma lida para conhecerem os seus direitos, tá? Então, dando continuidade agora, nós vamos falar sobre o Código de Defesa do Consumidor, que foi promulgado em 11 de setembro de 1990, praticamente 30 anos, na Lei 8.078. Esse Código do Consumidor tem como princípio fundamental o que a gente viu na Constituição, é o princípio da dignidade da pessoa humana, que está dizendo, tanto no artigo 1º, no inciso 3, a dignidade da pessoa humana, que é um princípio, é um valor moral e espiritual inerente à pessoa. Aquilo que a gente falou, que gera e que nos traz ao conceito de dano moral. Outro princípio importante no Código de Defesa do Consumidor, o princípio da proteção, ou seja, o Estado promoverá a defesa. Quando a gente fala defesa, tem que ser a proteção. E o que diz o princípio da proteção? Cabe ao Estado o dever de proteger o consumidor. Como? Devido à condição de desigualdade, aquela desigualdade que a gente falou que havia existência nas relações de consumo, portanto, as normas do consumidor deverão ser aplicadas para aplicar tais relações, estabelecendo essa igualdade. Você tem um lado mais fraco e um lado mais forte. A lei tenta trazer eles na mesma equidade. Esse é o princípio da proteção. O princípio da transparência da informação. Muito importante, que o consumidor deve receber do fornecedor a informação adequada, clara, eficiente e precisa sobre o produto ou serviço, bem como suas especificações de forma correta, característica, composição, qualidade e preço, e os riscos que esse produto ou serviço podem vir a apresentar. Outro princípio é aquele que a gente falou agora há pouco, o princípio da vulnerabilidade. E aonde que isso está protegido? É um reconhecimento dessa fragilidade. A vulnerabilidade é um requisito essencial para a caracterização de uma pessoa como consumidora. Assim, tal vulnerabilidade pode ser técnica, jurídica, fática, socioeconômica e informacional. O princípio da boa-fé objetiva e do equilíbrio. É a regra de conduta que trata de um dever permanente entre as partes e suas relações, devendo pautar na lealdade, honestidade e cooperação. Isso vale sempre para os dois lados. O princípio da facilitação da defesa, que é um princípio que traz aquela igualdade, ou seja, garante ao consumidor a facilitação dos meios de defesa de seus interesses, pelo motivo que esse tem uma maior dificuldade para exercitar seus direitos e comprovar situações, às vezes por faltas técnicas, materiais, processuais, fáticas ou mesmo intelectuais. Daí surge um dos meios de facilitação mais conhecido por todos, que é a inversão do ônus da prova. No direito comum, quando você acusa alguém, você tem que provar. Nesse caso, não é assim.
Se você acusa um fornecedor de produto ou serviço de alguma deficiência, ele vai ter que provar que forneceu um produto ou serviço de qualidade para você. Isso é um dos direitos que traz essa equidade. Por isso, um exemplo muito claro, toda vez que você liga para alguma operadora de telefone, ele está gravando a sua ligação, para que ele possa usar eventualmente aquilo como prova para defender os interesses deles. Princípio das revisões das cláusulas contratuais, perdão. O consumidor tem o direito de manter a proporcionalidade do ônus econômico, ou seja, ele tem esse direito de buscar essa proporção e esse equilíbrio, implicando na relação jurídico-material. Toda vez que um contrato de consumo acarretar prestações desproporcionais, isso pode ser questionado. A gente tem, e a gente sabe que tem muito contrato de consumo, por exemplo, como conta bancária, onde você assina um contrato que você não tem essa possibilidade de alteração. Isso gera um direito lá na frente de você poder questionar essa cláusula contratual. Outro princípio importante é o princípio da solidariedade. Trata-se de uma defesa processual em que, quando houver mais de um autor da ofensa, todos respondem solidariamente pela recuperação do dano. Vamos pensar assim, você vai numa loja de eletrodomésticos, compra um produto e esse produto explode na sua casa. Tanto a loja como o fabricante do produto, como o transportador do produto também, respondem solidariamente pelo defeito, porque um pode acabar acusando o outro, levando o consumidor ao prejuízo. Então todos respondem solidariamente, ou seja, respondem de forma igual perante esse processo que causou algum dano a você. Então esses são os princípios básicos gerais do Código do Consumidor. É o que a gente vai ver agora. E estão todos previstos no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. Então a gente vai lá. O primeiro princípio: proteção da vida, saúde e segurança contra riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. Você tem esse direito. A educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, assegurados a liberdade de escolha e a igualdade de contratação. A informação adequada e clara sobre diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, característica, composição, qualidade, tributos, que agora passou a valer com mais rigor, e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. A proteção contra a publicidade enganosa. Antigamente, quem é da minha geração via os brinquedos, por exemplo, um brinquedo de um avião voando sozinho. Aí quando você comprava o brinquedo, você tinha que empurrar o avião, porque o avião não voava sozinho. Isso significa o quê? Depois dessa Constituição, acabou isso. O que significa que a publicidade não pode ser enganosa. Temos também a questão da modificação das cláusulas, efetiva prevenção e reparação dos danos morais ou patrimoniais que você venha a sofrer, e muitos outros que eu sugiro que todos deem uma lida, inclusive no Código do Consumidor inteiro. Encerramos agora o segundo vídeo da nossa aula de Introdução ao Direito do Consumidor. Aguardo você no próximo. Olá, seja bem-vindo de volta ao curso de Introdução ao Direito do Consumidor. E nesse momento você deve estar se perguntando: por que eu estou vendo uma aula de Direito do Consumidor? Então a gente vai aqui ver qual é a relação do Código de Defesa do Consumidor e os serviços de saúde. Existe essa relação? Não existe? Tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não, e a gente vai ver aqui. Existe essa grande controvérsia. O paciente é um consumidor, paciente. Qual que é o correto modo da gente pensar? Vamos aqui, não vou chegar a nenhuma conclusão, porque a gente tem algumas diferenças. Tem gente que vai pensar o contrário, mas a gente vai tentar compreender se é ou não através da legislação de forma simples. Então a gente tem que entender os seguintes conceitos: 1. O que é consumidor? 2. O que é fornecedor? 3. O que é produto? 4. O que é serviço? Sem esses conceitos a gente não pode chegar na definição se o direito do consumidor tem a ver com a área da saúde ou não. Então vamos lá. Consumidor. O artigo 2º da lei diz o seguinte: consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Ou seja, vale tanto para a pessoa física, vale tanto como para a pessoa jurídica que adquire ou utiliza. Então, quer dizer,
Vamos pensar aqui que esse é a definição de consumidor. Segundo, o que é o fornecedor? Então o artigo 3º diz muito claramente: fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, ou seja, uma pessoa ou uma empresa, pública ou privada, ou seja, o Estado também é fornecedor, nacional ou estrangeiro, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviço. Ou seja, engloba todas as áreas, todas as pessoas. Esses são os fornecedores. Em terceiro, produto. É muito simples. O parágrafo 1º do artigo 3º diz: é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. O que seria um direito imaterial? Por exemplo, uma marca. Uma marca pode ser um direito imaterial. O direito material, o produto material é todo aquele que você adquire. Então, é caracterizado como isso, como produto. E o serviço? Por último, nós vamos nos ater ao artigo 3º, parágrafo 2º, é toda e qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária. Deixa bem claro aqui que teve um tempo atrás uma discussão se banco era Código do Consumidor ou não. Aqui está muito claro. Financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes de relação de caráter trabalhista. Ou seja, não existe relação de consumo entre eu, dono de uma empresa, e o meu trabalhador. Isso não é uma relação de consumo. Está ali na aula 2, que é o direito do trabalho. Ok? Então esse é o nosso conceito de serviço. Entendido isso, vamos abordar primeiro a relação com planos de saúde. Considerando que o CDC garante que são direitos básicos a proteção de nossas vidas, saúde e segurança contra os riscos provados por prática no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos, inquestionavelmente essa é uma relação de consumo e é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. A gente tem até uma decisão já do Superior Tribunal de Justiça, súmula 608, em que ele deixa bem claro: aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo administrados por autogestão. Autogestão são casos específicos, como por exemplo, uma organização de sindicato que cria um plano de saúde e ela mesma administra, e ela mesma fornece para os seus funcionários ou para os seus associados. Excepcionalmente isso não existe relação de consumo, mas você que vai no mercado e compra um plano de saúde e paga mensalmente um plano de saúde, o STF, através da sua súmula 608, entende que existe essa aplicabilidade. Na aplicação dos contratos de plano de saúde é aplicado juntamente com a Lei 9.656 de 98 e outras normas. Então, por exemplo, o plano de saúde não é regido só pelo Código do Consumidor. Ele tem algumas outras normas que até aumentam a proteção, como resoluções da Agência Nacional de Saúde, o Estatuto do Idoso, por isso que certas regras se aplicam do Estatuto do Idoso para o plano de saúde, o Estatuto da Pessoa com Deficiente e assim por diante, outras normas que acabam juntando e gerando essa proteção ao consumidor. E com relação aos demais serviços, onde vai entrar essas relações? Aí a gente tem aqui, vamos voltar àquilo que a gente viu lá atrás, artigo 2º. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire um produto ou serviço como destinatário final, ou seja, um paciente, ok? Terceiro, fornecedor é toda pessoa física, um médico, ou jurídica, um hospital público, um hospital público ou um hospital privado, nacional ou estrangeiro, bem como entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de construção, transformação, exportação ou comercialização de produtos ou prestação de serviço, médico ou hospital. Podemos afirmar então que aplica-se o CDC aos serviços prestados por profissionais da saúde. Há, porém, aqui uma pequena diferença no que se refere à responsabilidade civil. Tá? Quando a gente fala de responsabilidade que um médico tem, que um enfermeiro tem, a responsabilidade do hospital ou clínica, ela é sempre objetiva, ou seja, independe da culpa. Se um médico contratado por esse hospital,
errar dentro do hospital, esse médico responde objetivamente. Agora, os serviços médicos é subjetivo, ou seja, depende da culpa do médico, tem que haver a prova de que houve culpa, que houve negligência, imprudência ou imperícia, ok? Então, voltando aqui, responsabilidade subjetiva é aquela que depende da existência de dolo, tem que provar a intenção ou culpa, negligência, imprudência ou imperícia por parte do agente causador do dano. No caso do erro médico, o paciente tem que provar que é culpa do médico que o assistiu. A objetiva é aquela que eu falei do hospital. Independente da comprovação do dolo ou culpa do agente causador, necessita apenas comprovar a existência do dano. Basta você comprovar que sofreu dano dentro daquele hospital e pronto, a conduta do agente que o causou e do nexo causal entre a conduta e o dano. Você comprovando isso, a responsabilidade desse hospital será objetiva. Encerramos aqui então o curso de Introdução ao Direito do Consumidor. Muito obrigado.